Prezados compatriotas, bom dia. Em relação ao programa Pro-Brasil, divulgado na semana passada pelo ministro da Casa Civil, General Braga Neto, que está gerando uma grande polêmica e controvérsia nos círculos midiáticos, é preciso esclarecer algumas questões para saber do que de fato estamos tratando. O programa Pro-Brasil, em princípio, pela sua natureza, pelo que se propõe, ele é uma reativação de uma certa ideia de planejamento, da qual o último exemplo concreto nos últimos 40 anos foi o fracassado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento dos governos PT. Então, o programa Pro-Brasil ele retoma uma tradição militar de planejamento. Vamos lembrar que no final do século XIX foram os engenheiros militares, entre eles o grande Euclides da Cunha, quem discutiam e elaboravam projetos nacionais de desenvolvimento e integração do país. Vamos lembrar também que toda a indústria brasileira, ao longo da sua história, teve o protagonismo militar na sua construção e na sua sustentação. Lembremos, por exemplo, da CSN, da Petrobras, da Telebrás, do programa nuclear, do Proálcool no governo Geisel, de todo o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi a tentativa mais ousada já feita no Brasil de industrializar o país, de mudar a estrutura produtiva do país para que ele pudesse fabricar as suas próprias máquinas, os seus próprios equipamentos, para que ele pudesse produzir os seus próprios combustíveis e não dependesse do comércio exterior para isso. Então, toda a indústria brasileira na sua história teve a participação protagônica dos militares. E o programa Pro-Brasil, em princípio, é ou deveria ser a continuação desse espírito militar. Lembremos que as Forças Armadas são uma instituição de Estado, são uma instituição nacional. Elas só fazem sentido quando estão voltadas para defender e, portanto, desenvolver o Brasil. Forças Armadas liberais, comprometidas com o livre mercado, com o sistema financeiro, não fazem o menor sentido. Os militares só têm sua razão de ser quando são guardiães do país, quando são indutores do desenvolvimento, da soberania, da autossuficiência do país. Caso contrário, são apenas uma gendarmeria do setor financeiro e, com isso, rebaixam o seu papel histórico e perdem a sua razão de ser. Mas será que o programa Pro-Brasil realmente é uma continuação desse espírito militar de planejamento? Será que ele está à altura dos desafios colocados hoje, em que, mais uma vez, os militares são chamados a estabilizar a República? É altamente duvidoso. O programa, até onde foi divulgado, consta de um PowerPoint de 7 slides, sendo um a capa, os outros 6 de conteúdo, contendo apenas propostas e ideias vagas e soltas. A começar pela capa do programa, que é cópia de uma campanha governamental dinamarquesa. As criancinhas que estão olhando para cima, apontando para o programa Pro-Brasil, não são brasileiras, são dinamarquesas. Exatamente a cópia de um programa do governo da Dinamarca. Então, a falta de comprometimento com o país já começa logo no primeiro slide, já começa já na capa. Espero que a ideia passada seja de que todas as crianças brasileiras possam ter as condições que as crianças dinamarquesas têm, possam ser tão bem alimentadas, possam morar tão bem quanto, possam ser tão bem cuidadas pelo Estado quanto são as crianças dinamarquesas. É um desejo nosso, espero que a cópia
a cópia da imagem do programa dinamarquês tenha por esse objetivo, comunicar a ideia de que as crianças brasileiras, todas elas devem ser tão bem cuidadas quanto são as crianças dinamarquesas. Concedamos o benefício da dúvida nesse caso, né? Mas, de qualquer forma, caberia uma defesa da brasilidade, da formação étnica do Brasil, que é muito diferente da escandinava, né? Somos um país mestiço e devemos nos orgulhar disso. Somos um povo novo, né? Somos uma síntese de vários povos, de várias culturas, de várias tradições que para cá confluíram e nesse espaço territorial gigantesco formaram o grande país que nós somos e que estamos destinados a ser. Não precisamos copiar a formação étnica de nenhum povo porque temos a nossa própria. Então, já que o programa é pró-Brasil, deveria também ser pró-Brasil no sentido de ser a favor da nossa formação étnica, da formação do nosso povo. Mas, enfim, né? No restante do programa, não há nada que se assemelhe de fato a um plano, muito menos a um plano de desenvolvimento. Não há informações sobre os órgãos executores, sobre qual o papel da administração pública, sobre o direcionamento dos orçamentos públicos, qual o papel de cada ente federativo, detalhamento por setores, quais os instrumentos, as empresas, os organismos que serão utilizados. Nada, absolutamente nada. E, na verdade, nem poderia, porque a capacidade de planejamento econômico que o Brasil construiu entre 1930 e 1980, né, começando com a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, e terminando com o governo do Figueiredo, que começou o desmonte dessa estrutura de planejamento, né, toda essa capacidade de planejamento construída nesses 50 anos foi quase completamente desfeita nas décadas de 1980 e 1990. A espinha dorsal da indústria nacional foi quebrada na década de 90 com as criminosas privatizações dos recursos naturais, com a criminosa privatização da Vale do Rio Doce, da CSN, da Uzi Minas, da Embraer, dos bancos estaduais, de setores inteiros do sistema elétrico nacional, que além do mais foi desmembrado, né? Da desativação e entrega do parque de refino e petroquímico da Petrobras, com o desmonte da construção civil nacional pela Lava Jato. Sem tudo isso, sem dispor dessa estrutura básica da indústria que o Brasil construiu entre 30 e 80 e que foi desfeita a partir de então, sem tudo isso, qualquer keynesianismo não significaria outra coisa senão um maior endividamento público para transferir dinheiro a setores do empresariado privado improdutivo, infecundo, estéril, continuando, aliás, o que já foi feito com a entrega de mais de R$1 trilhão aos bancos a pretexto de combate ao coronavírus. Quando o general Braga Neto diz que o programa Pro Brasil apenas vai continuar o que já está sendo feito, eu temo que ele esteja se referindo a que haverá continuidade de toda essa transferência indevida de recursos públicos ao setor privado absolutamente descomprometido com o desenvolvimento do país, né? É verdade que a falta de ambição do plano, pelo menos a falta de ambição explícita, pode ser proposital para não suscitar expectativas que posteriormente não seriam cumpridas. Eu considero essa hipótese, e se for verdadeira, mostra um realismo político, até mesmo um certo maquiavelismo da parte dos militares. Mas num país tão necessitado como o Brasil hoje, com uma realidade tão difícil, estabelecer um programa com tamanha modéstia, um programa de tamanha imprecisão, um programa que, na verdade, não passa de uma carta de intenções, na melhor das hipóteses, é absolutamente comprometedor para a tradição política das Forças Armadas, para a tradição desenvolvimentista e nacionalista das Forças Armadas, né? Um outro ponto também que vai nesse sentido é de que o programa destina-se
a gerar 1 milhão de empregos nos próximos anos. Ora, em um país como o Brasil, que tem 12, 13 milhões de pessoas abertamente desempregadas, isso antes da quarentena, isso antes do coronavírus, né? E que tem mais de 50 milhões de pessoas na informalidade, somando mais de 60 milhões que são ou informais ou desempregadas, um programa governamental voltado a gerar 1 milhão de empregos não dá nem para largada, né? É absolutamente decepcionante, não suscita nenhuma esperança, não pode suscitar nenhuma esperança, nenhuma expectativa por parte da população. É extremamente grave isso, ainda mais num momento em que o brasileiro precisa de esperança e o único que pode dar esperança ao povo brasileiro é o Estado, né? Não será o velho da van, não será a velha da Magalu, a Luísa Trajano, não será o Habibs, não será o Jorge Lema quem darão esperança. Quem tem que dar esperança é o Estado. E nesse momento de crise institucional, são mais uma vez os militares chamados a dar uma resposta, a dar uma solução. Espera-se mais deles pela sua própria história e pela importância crucial que eles têm e continuarão tendo para o Brasil, para a nação brasileira, né? Aí alguém pode me perguntar, tá, Felipe, e o que você propõe, né? Quais são as propostas que você coloca para começarmos um plano de desenvolvimento nacional de fato? Bem, sem querer criar nenhum plano agora, porque todo plano de desenvolvimento deve ser uma obra coletiva feita a várias mãos, justamente para representar a pluralidade de interesses, de perspectivas que esse país tão grande tem e continuará tendo, é inevitável que tenha. Então, o plano de desenvolvimento é algo que tem que ser uma criação coletiva, cujo principal coordenador seja o Estado. Não cabe a um indivíduo estabelecer isso. Mas, como cidadãos, podemos dar nossa contribuição, podemos contribuir com a nossa parte, com as nossas propostas. Então, vão aí algumas ideias, algumas sugestões que eu dou para começar a construir um plano de desenvolvimento possível que esteja à altura da grandeza do nosso país, né? Então, uma medida que pode ser adotada é subordinar o Banco Central à presidência da República e recriar os bancos estaduais. Acabar com esse negócio de autonomia do Banco Central, que nada mais é do que subordinação do Banco Central ao sistema financeiro privado, né? O Banco Central tem que estar subordinado à presidência da República. A presidência da República é a instituição democrática cujo representante é eleito pelo povo brasileiro e a regulação da moeda do país deve estar sujeita à presidência da República para que se faça valer a nossa democracia. Se a moeda brasileira é regulada por forças não eleitas, ou seja, se toda a economia do Brasil é regulada por forças não eleitas, então de fato não há democracia. Para haver, é preciso que haja subordinação do Banco Central à presidência sem autonomia nenhuma. Muito pelo contrário, o Banco Central tem que ser subordinado ao Estado e ao povo brasileiro. É ao Estado e ao povo brasileiros que o Banco Central deve responder e não ao mercado, seja lá o que esse termo, o mercado, signifique. E recriar os bancos estaduais, porque são instrumentos de financiamento e a políticas de desenvolvimento local, muito importantes. Isso fortalece o pacto federativo do país. Isso dá aos estados, enquanto entes federativos, a capacidade de planejar, de criar as suas próprias políticas adequadas à sua própria realidade, de preferência em sintonia com o poder nacional, em sintonia com o executivo federal. Uma outra proposta é acabar com a maldita lei de responsabilidade fiscal e com a PEC do teto. Tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto a PEC do teto não tem outro objetivo senão amarrar as mãos do Estado brasileiro e impedir que
que ele tenha soberania fiscal, que ele tenha a capacidade de estabelecer suas próprias políticas para atender às demandas da população. Tanto a LRF quanto a PEC do teto são verdadeiras camisas de força que condenam o Brasil à miséria e ao subdesenvolvimento permanente. Ambas devem ser substituídas pela Lei de Soberania Financeira Nacional, para impedir o controle da moeda e dos recursos das empresas brasileiras por estrangeiros. A Lei de Soberania Financeira Nacional deve ser um conjunto de regulações para tornar o Brasil soberano do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. Isso é fundamental para rompermos com as amarras do subdesenvolvimento. Uma outra proposta fundamental é um plano de diversificação da produção agrícola, utilizando os bancos públicos, o crédito público para mecanizar e aumentar a produtividade da agricultura familiar e fomentar cooperativas agrícolas que produzam alimentos que o brasileiro come. Nada de soja, nada de commodities, nada de mercado, nada de bolsa de valores. Temos que produzir alimentos para a população. O Brasil é agricultável em toda a sua extensão, não precisa derrubar a Amazônia, não precisa nada. Se ele agricultar 30% do seu território, já dá para alimentar praticamente a humanidade inteira, né? Mas para isso é preciso que haja o Estado, que haja os bancos públicos, o crédito público, para que o pequeno agricultor, para que as cooperativas possam sair do estado falimentar, do estado de miséria em que eles geralmente vivem e possam aumentar a sua produtividade e se constituir numa verdadeira classe média rural que tanto faz falta ao Brasil, e cuja falta, infelizmente, nós vemos os reflexos no contingente enorme de favelas urbanas. Reflexo da falta de condições de vida no campo que obrigou grande parte da população a emigrar para as cidades e tornar-se pobres urbanos, ocupando descontroladamente o espaço urbano. Então, precisamos desse plano de diversificação agrícola, inclusive para baratear o preço dos alimentos, como um dos principais componentes da inflação, e assim, reduzindo o preço dos alimentos, o Brasil teria maior espaço de manobra para investimentos produtivos sem gerar inflação. Além de que uma maior produção de alimentos gera uma população mais saudável, e uma população mais saudável, uma população mais produtiva, e também uma população menos imune aos vírus, às bactérias, aos diversos patógenos que existem e que ainda virão a existir. Em tempos de coronavírus, temos que pensar não só em construir hospitais, mas também em melhorar a alimentação das pessoas para tornar seus corpos mais imunes, mais resistentes, e para isso é preciso modificar a estrutura agrária do país no sentido de fomentar a agricultura produtiva, voltada para produzir arroz, feijão, batata, cebola, tomate, e não para produzir soja para o mercado exterior, né? O Brasil tem que ser voltado para atender os brasileiros, né? Uma outra proposta também fundamental, inclusive para viabilizar as ideias mais básicas do plano pró-Brasil, é criar a Construbras, uma empresa estatal de construção, mobilizando a engenharia do Exército para destravar o setor de construção, com ênfase em habitação, saneamento básico e grandes obras de infraestrutura, que são as condições básicas para o Brasil se desenvolver econômica e socialmente, né? Lembrando que a falta de habitação, a falta de saneamento básico são grandes máculas no Brasil e que têm impactos devastadores na saúde e na qualidade de vida de milhões e milhões de brasileiros, muitos dos quais morrem anualmente aos milhares, né, de esquistossomose, leishmaniose e outras doenças absolutamente primitivas que não condizem com o Brasil moderno, com o Brasil desenvolvido que queremos. E para evitar isso, só a ação do Estado para resolver esses problemas. Repito, não será o setor privado que vai fazer, como nunca fez. Todos os avanços que tivemos até agora foram por conta do Estado, e todos os avanços que teremos será por conta do Estado, né?
E o Exército tem um papel fundamental nisso, já que a engenharia do Exército é uma das mais avançadas do país e deve ser aproveitada para a organização e para a mobilização da Construbras. Uma outra proposta, também importantíssima, fundamental, é a nacionalização da Vale, para ela voltar a ser a nossa Vale do Rio Doce. E, junto a isso, a reconstrução do Parque Siderúrgico Estatal, acionando-o por meio da construção de uma rede ferroviária e hidroviária nacional voltada para integrar o Brasil por dentro, expandindo a fronteira econômica na massa continental do país e libertando-o da subordinação ao comércio exterior. Mas antes de tudo isso, que é fundamental, mas a primeira coisa é nacionalizar a Vale para reconstruir as cidades atingidas pela queda das barragens em Mariana e Brumadinho. Essas catástrofes ambientais, sociais, em todos os sentidos, arrasaram cidades inteiras, arrasaram povoados inteiros, comprometeram ecossistemas inteiros, e a queda dessas barragens deveu-se principalmente à privatização, uma vez que com a privatização a principal motivação da Vale do Rio Doce passou a ser a especulação das suas ações nas bolsas de valores e não dos investimentos produtivos em segurança. Basta ver que antes das privatizações a Vale não tinha nenhum problema, não tinha nenhum acidente. Só passou a ter acidente depois da privatização. Por quê? Porque antes da privatização a Vale servia ao povo brasileiro, enquanto empresa estatal e enquanto a maior empresa de mineração do mundo. Era estatal e era a maior empresa de mineração do mundo. Depois que foi privatizada, passou a atender a interesses meramente privados, descuidou da segurança e descuidou das normas de proteção ambiental, descuidou, enfim, de tudo que dizia respeito às comunidades, ao país, e o resultado está aí. Cidades inteiras dizimadas, uma natureza belíssima e riquíssima destruída, centenas de mortos, milhares de pessoas desamparadas, uma verdadeira catástrofe. Então, a reestatização da Vale, para voltar a ser a Vale do Rio Doce, tem por primeira função reconstruir esses lugares destruídos pela privataria. E, junto a isso, claro, acoplar a exploração dos minérios brasileiros à retomada das siderúrgicas estatais, reconstruir a CSN estatal, reconstruir a Uzi Minas estatal, que eram as maiores siderúrgicas do mundo na época, e algumas, como a Uzi Minas, foram vendidas por um preço inferior ao de um Gol usado. Isso no governo Itamar Franco. Governo esse que hoje virou moda elogiar, mas que foi um governo absolutamente criminoso, claro, contra a vontade do Itamar Franco, que era um nacionalista, mas que aceitou lotear o governo para o tucanato, de forma que o seu governo foi um governo tucano. Precisamos reverter essa destruição, até porque a articulação entre a mineração estatal e a siderurgia estatal foi a base da nossa indústria nacional. Foi criada lá no Getúlio, já nas décadas de 30 e 40, justamente para estruturar a indústria nacional. E não à toa foi um dos primeiros setores atingidos pela privataria. Por quê? Porque ali estava a espinha dorsal da indústria nacional e que o tucanato no governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique, quebrou essa espinha e nos mantém prostrados até hoje. Precisamos reverter isso e usar essa articulação entre mineração e siderurgia para construir um setor ferroviário nacional, sob controle do Estado, como tem que ser, para um país de grandes distâncias, em que os custos de construção de ferrovias são enormes, mas ao mesmo tempo é absolutamente imprescindível para ampliar o mercado interno brasileiro, para facilitar o comércio dentro do Brasil, para expandir as oportunidades de investimento e de produção em todo o território brasileiro. Então, precisamos construir essa malha ferroviária, utilizando para isso, claro, cotas progressivas de conteúdo nacional, à medida que a indústria brasileira for se desenvolvendo, for tendo capacidade de suprir a demanda da construção ferroviária brasileira. Ferrovias são importantíssimas para integrar o Brasil por dentro, para vertebrar essa imensa massa continental
brasileira tem que ser voltada para dentro, não para fora, como tradicionalmente é, justamente para que por dentro os brasileiros possam encontrar oportunidades de ocupar, de produzir, de investir, de se empregar no interior do país. Né? Precisamos fazer isso para que o comércio interno sobrepuje o comércio exterior e rompamos de vez com o subdesenvolvimento que nos aflige desde a descoberta do Brasil pelos portugueses. Né? É preciso também nacionalizar o pré-sal, nacionalizar as malhas de gás, né? E fazer voltar a BR Distribuidora às mãos da Petrobras, uma Petrobras 100% estatal de preferência, né? Voltando a investir em refino e petroquímica para assegurar a autossuficiência nacional. O cerne da indústria de petróleo é o setor de refino, é o setor petroquímico. Né? Foi por esse setor que o Brasil começou com Getúlio Vargas, muito corretamente, né? E é por esse setor que o Brasil deve continuar, porque sem um setor de refino próprio, sem um parque petroquímico próprio, um país não tem propriamente uma indústria de petróleo, porque é o refino e a petroquímica que constituem a indústria de transformação, que agregam valor, que agregam tecnologia, que geram riqueza, que geram altos salários, enfim, que geram uma dinâmica de desenvolvimento de fato. Só o mero extrativismo de petróleo não faz isso. O mero extrativismo de petróleo a Nigéria e a Indonésia têm. Né? Já uma indústria integrada de petróleo, com refino, com petroquímica, isso só os países desenvolvidos têm. Basta ver, por exemplo, o Japão, que não tem nenhum campo de petróleo no seu país, no entanto tem uma das maiores indústrias de petróleo do mundo. Por quê? Porque o petróleo cru que ele compra, ele refina, ele utiliza ele industrializa num parque de refino, num parque petroquímico próprio, né? E com isso agrega muito mais valor, gera muito mais riqueza, gera muito mais poder nacional do que a Nigéria, do que a Indonésia, que basicamente extraem o petróleo cru e exportam. Né? Nós não podemos, para sermos independentes, para o Brasil ser independente, ele precisa ter a sua própria indústria de petróleo, ou seja, precisa ter refinarias, precisa ter um parque petroquímico, e isso só quem pode fazer é o Estado por meio da Petrobras e que já deu inúmeras mostras ao longo da história de que é capaz de fazer isso e muito mais. Né? Então precisamos reconstruir essa capacidade da Petrobras estatal, né, de desenvolver a indústria nacional, de ser o carro-chefe da indústria nacional por conta do setor de refino, do setor de petroquímica, produzindo os insumos, produzindo os artigos necessários para a industrialização brasileira. Uma outra coisa que deve ser feita é a nacionalização do setor elétrico, estruturando e vertebrando a Eletrobras e diversificando as fontes energéticas, com ênfase em energia nuclear, solar e de biomassa, construindo parques energéticos de todos esses tipos em todos os estados. O Brasil pode e deve ser uma potência energética. Aliás, o Brasil só será uma potência se for uma potência energética, porque a energia é o que permite haver trabalho, né? E todo desenvolvimento se faz à base de trabalho, e todo trabalho é coletivo, todo trabalho é nacional, deve estar sob controle nacional e o Estado deve prover a maior diversificação possível das fontes de energia para produzirmos o máximo de energia indispensáveis a uma capacidade maior de trabalho, uma capacidade maior de desenvolvimento, uma capacidade maior de gerar bem-estar, de gerar justiça social para todos os cidadãos. Né? Ainda mais num país como o Brasil, que é particularmente privilegiado, nós já temos uma hidrografia bastante privilegiada para o setor hidrelétrico. Basta ver que a usina de Itaipu, né, que ainda é hoje a que produz a maior quantidade de energia no mundo, a de Três Gargantas na China ainda não chegou aos pés de produzir a mesma coisa que Itaipu. Né? Ou seja, o Brasil tem a tecnologia, o Brasil tem a expertise, o know-how de construir grandes hidrelétricas, precisa voltar a fazer isso. Inclusive os chineses aprenderam com a gente. Né? Os chineses só fazem grandes hidrelétricas porque eles aprenderam a fazer grandes hidrelétricas com o Brasil. Precisamos reconstruir isso. Mas, além das hidrelétricas, que já produzem pra caramba, não temos só as hidrelétricas, temos o sol. O Brasil é o país mais ensolarado do mundo, é o país que tem a maior incidência solar do mundo, tanto pela extensão territorial quanto por estar todo ele nos trópicos. Né?
Então, só no Brasil, diariamente, o que incide de energia solar é, equivale a 320 mil usinas de Itaipu. Precisamos aproveitar isso em favor do nosso desenvolvimento, em favor da gente. Né? Porque se a gente não aproveitar isso para a gente, outros vão querer nos roubar. Né? Outros vão querer espoliar nosso território para explorar a nossa riqueza solar. Né? Precisamos aproveitar isso para a gente, né? em nosso benefício. E o Sol, junto com as águas, o Brasil é o país do Sol. Também é o país das águas. O encontro do Sol com as águas gera a biomassa. O Brasil é o país da vida, é o país da biomassa. E pode utilizar a biomassa também para incrementar o setor energético, lá como o professor Bautista Vidal muito bem explicou em seus vários livros. E energia nuclear, obviamente, é uma necessidade imperiosa, porque é um setor de altíssima complexidade que gera muita tecnologia, que induz um desenvolvimento muito grande, gera uma quantidade de energia grande, né? E é indispensável para o Brasil se desenvolver. O Brasil precisa ser soberano em todas as fontes de energia para não depender de ninguém. E não precisa depender de ninguém. Nós temos urânio para energia nuclear, nós temos sol para energia solar, nós temos biomassa para energia de biomassa, nós temos água para energia hidrelétrica, nós temos tudo isso. Basta que o Estado tenha a força, tenha a capacidade de utilizar todas essas matrizes energéticas para desenvolvê-las e convertê-las numa maior disponibilidade de energia para a nossa indústria, para o nosso consumo, para a nossa qualidade de vida. A energia do Brasil tem que servir aos brasileiros e só o Estado pode operacionalizar isso. Né? Energia é assunto de Estado, porque energia é poder, e o poder, para servir a todos, tem que ser um poder nacional, tem que ser o poder do Estado, de um Estado-nação, um Estado nacional. Né? Uma outra questão central também para qualquer plano de desenvolvimento é a nacionalização das telecomunicações e a recriação do sistema Telebrás, para, entre outras coisas, avançar pesquisas em 5G e 6G para não dependermos da China e dos países nórdicos mais avançados nesse setor. Né? Um país que entrega suas telecomunicações para o estrangeiro fica refém do estrangeiro para tudo. O Brasil, para ser soberano, precisa ter autonomia nas telecomunicações também. Isso só vai acontecer por meio da recriação do sistema Telebrás, que foi criminosamente privatizado. Né? Muitos alegam que isso foi para aumentar a eficiência do setor, democratizar o uso de celulares, mas é mentira, porque todos os investimentos que as teles privadas usaram depois para expandir a rede de celulares, para expandir o número de linhas de telefonia móvel, todo esse arcabouço tecnológico foi construído pela Telebrás enquanto ainda estatal. Né? O Estado investiu na Telebrás, modernizou toda a Telebrás e depois disso vendeu a preço de banana para as teles privadas, desestruturando esse sistema, fragmentando e entregando para o estrangeiro, para o setor privado, improdutivo. Ou seja, as teles privadas não colocaram um centavo, né, para melhorar a rede de telecomunicações, aproveitaram o investimento público que havia sido feito logo antes, propositalmente, né, e sabidamente as teles privadas brasileiras oferecem os piores serviços do mundo. Serviços lentos e caros. Né? Muito aquém da realidade dos países desenvolvidos, muitos dos quais não privatizaram as suas companhias de telecomunicações ou não privatizaram completamente, muito menos fragmentaram como o governo Fernando Henrique fez no Brasil para prejuízo de todos nós. Né? Uma outra questão central também para o desenvolvimento do Brasil é a criação de uma estatal de fármacos, que seria a Farmabras. Né? E a Farmabras ela deve estar situada na região norte do país, na Amazônia, né? Para industrializar os princípios ativos presentes na Amazônia e ser o carro-chefe da industrialização e do desenvolvimento da região norte do país, né? Que é uma das mais atrasadas, uma das mais precárias de todo o país. Então precisamos aproveitar os recursos naturais que existem na Amazônia
Precisamos proteger a Amazônia para que os seus recursos naturais possam ser utilizados como matéria-prima para uma indústria nacional de alta complexidade. E quem tem que puxar isso é o Estado, e só pode ser o Estado. Por isso que é fundamental criar uma Farmabras com sede na região norte, para puxar esse desenvolvimento na região e gerar melhores condições de vida para todos lá, em uma das regiões mais necessitadas do país, né? Uma outra medida também fundamental é a parceria obrigatória de empresas estrangeiras com empresas brasileiras e universidades públicas daqui com transferência de tecnologia. As empresas estrangeiras devem ser bem-vindas, claro, e sim, né? Mas agregando a capacidade tecnológica nacional, com transferência de tecnologia e fazendo parceria obrigatoriamente com empresas brasileiras, com universidades públicas daqui. O que nos serve não é o capital estrangeiro, é a tecnologia estrangeira. E se vamos atrair o capital estrangeiro, deve ser com a contrapartida de transferência de tecnologia para que nós aumentemos as nossas capacidades no menor espaço de tempo possível. O capital se faz em casa, né? Essa deve ser a questão central. Mas, já que precisamos de tecnologia, muitas vezes precisaremos importar o capital. Então, que importemos o capital em estado provisório, né? em condição provisória, para que a partir disso possamos incrementar a nossa própria tecnologia. Por isso é fundamental exigir dos gringos a transferência de tecnologia e a parceria obrigatória com empresas daqui e com as universidades públicas, né? E tudo isso tem que ser estruturado a médio e longo prazo de forma a industrializar e ocupar o interior do país, para que todo o nosso vastíssimo território seja ocupado na base de cidades médias com bastante espaço para todos, sem favelas, com ótima habitação, com toda a estrutura possível, né? Com agricultura e indústria pesada próprias em cada cidade, aumentando a qualidade de vida de toda a população, gerando empregos com qualidades para todos, diversificando e complexificando os serviços, né? Porque à medida que a indústria se desenvolve, os serviços ligados a ela também se desenvolvem e é acionada toda uma cadeia de demanda, né? Enfim, o Brasil precisa crescer para dentro, precisa se despegar dessa dependência do litoral e se voltar para dentro. O Brasil não precisa conquistar nenhum país do mundo, porque ele tem dentro de si um país inteiro para conquistar, né? E essa conquista deve ser liderada, deve ser coordenada pelo Estado, né? O plano Pro-Brasil, apresentado pelo general Braga Neto, a princípio não é capaz de gerar nem as diretrizes necessárias para isso, mas já é um ótimo ponto de partida, né? Já mostra que existe uma preocupação com algum planejamento, mas essa preocupação com o planejamento precisa estar muito melhor estruturada, porque do jeito que está hoje, o plano Pro-Brasil não passa de uma carta de intenção. Mas é muito válido que haja essa intenção. E tanto é válido que a grande mídia liberal corporativa está massacrando o plano, acusando-o de ser nacional desenvolvimentista, de trazer a inflação de volta. Hoje a Folha de São Paulo apresentou uma matéria com Ilan Goldfein, que foi presidente do Banco Central do Temer, falando que não é hora de fazer grandes obras de infraestrutura. Olha, sempre é hora de fazer grandes obras de infraestrutura, né? O Brasil é um país grande e precisa de grandes obras para se estruturar, para se vertebrar, para aumentar a qualidade de vida da sua população. E quem tem que fazer isso é o Estado, né? Mas vai se endividar, né? É o que ele falou, que isso geraria um maior endividamento. Entregar mais de 1 trilhão aos bancos não endividou o país, né? Criar uma renda básica permanente, como muitos liberais propõem, não é endividar o país, né? O país pode se endividar na sua própria moeda, dados os limites da sua capacidade física. Então, o Estado tem por obrigação de emitir moeda para ampliar a capacidade física do país por meio de grandes obras de infraestrutura, por meio de grandes obras de desenvolvimento, para acelerar a nossa industrialização em bases nacionais e para permitir uma ocupação decente e harmoniosa de todo o território brasileiro pelos próprios brasileiros, né? Então, o programa Pro-Brasil suscita essas preocupações, essas reflexões. Ele mesmo não apresenta absolutamente nada, né? Uma vez que ele é muito vago, não tem a feição propriamente dita de um programa, mas esse espírito precisa ser enraizado com mais profundidade, com mais densidade nas Forças Armadas, nas elites políticas, nos dirigentes, na sociedade, para que com o tempo possamos nos libertar
das amarras do neoliberalismo, do subdesenvolvimento e possamos construir o país que queremos e merecemos ter. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.